Os termos apóstolo e discípulo são frequentemente usados de forma intercambiável, mas há uma diferença importante entre esses termos. Saber a diferença entre apóstolo e discípulo é importante, pois nos ajuda a entender o papel que cada um desempenhou na história do cristianismo. Lembrando que cristianismo é a fé em Jesus Cristo, na sua ética, em suas promessas e em seus ensinamentos. João, capítulo 14, versículo 6. Diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os outros dois evangelistas também confirmam que Jesus fez afirmação semelhante. Agora vamos voltar ao nosso tema. Um discípulo é, podemos dizer, um seguidor de Jesus Cristo, enquanto um apóstolo é um discípulo que foi especificamente escolhido por Jesus para ser um mensageiro de seus ensinamentos. Assim, a diferença entre discípulo e apóstolo é: discípulo é alguém que aprende com um mestre, enquanto um apóstolo é alguém que pode ser enviado por um mestre para espalhar a sua mensagem, doutrina ou seus ensinamentos, pois já está preparado. No caso de Jesus Cristo, os seus discípulos eram aqueles que o seguiam e aprendiam com ele, enquanto os seus apóstolos eram aqueles que ele escolheu para serem os seus representantes após a sua volta para o plano espiritual, após a crucificação. Esta passagem bíblica descreve Jesus escolhendo e comissionando seus 12 discípulos para se tornarem apóstolos. E, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vou deixar na área de descrição deste vídeo referências bíblicas para seus estudos. Não podemos esquecer que Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, suicidou-se. Por isso, um outro discípulo foi escolhido pelos apóstolos para substituir Judas Iscariotes. Seu nome era Matias. Pela tradição do cristianismo, são duas as principais condições para se tornar um apóstolo: ter sido chamado pelo próprio Jesus. Os discípulos que se tornaram apóstolos foram chamados pessoalmente por Jesus, durante seu ministério terreno, ter sido testemunha ocular dos ensinamentos e milagres de Jesus, bem como de sua morte e ressurreição. Talvez você tenha se perguntado: e Matias e o apóstolo Paulo? Eles cumpriram os dois requisitos básicos? Vamos analisar primeiro o caso de Matias. Matias foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus e depois se enforcou. Segundo a Bíblia, Matias era um homem justo e piedoso, que havia acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Ele foi escolhido por sorteio, após os apóstolos terem orado a Deus por orientação. Depois de ser escolhido, Matias passou a pregar o evangelho com os outros apóstolos. Ele foi um dos primeiros mártires da igreja, tendo sido apedrejado e decapitado em Jerusalém. A história de Matias é contada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Agora vamos estudar o caso de Paulo, cujo nome original era Saulo. Paulo é considerado apóstolo de Jesus Cristo por 3 razões principais. Primeiro, ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, em espírito, depois de sua morte na cruz. Paulo relata que, enquanto viajava de Damasco para Jerusalém, foi confrontado por Jesus Cristo, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, foi convertido e se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Ele recebeu uma missão: pregar o evangelho. Jesus Cristo disse a Paulo: levante-te e vai à cidade de Damasco. Lá te será dito tudo o que deves fazer. Paulo recebeu a missão de pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Paulo realizou milagres em nome de Jesus Cristo, como curar enfermos e expulsar demônios. Esses milagres foram uma evidência de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Conclusão: os apóstolos desempenharam um papel importante na propagação do cristianismo após a morte de Jesus.
Eles foram os primeiros a pregar o Evangelho e a fundar igrejas. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de pedir o seu like. Ele é muito importante para nós, pois sinaliza ao YouTube que o conteúdo deste vídeo é relevante. Assim, esta plataforma oferecerá este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever neste canal para o YouTube te avisar sempre que eu postar um novo vídeo. Obrigado por ter assistido este vídeo até o fim.